1h17 da manhã, a assistente executiva do meu marido me enviou uma mensagem de voz de 15 segundos. Não havia legenda, nem explicação, apenas a gravação. A primeira coisa que ouvi foi o som de duas pessoas respirando de forma ofegante, entrelaçada perto demais do telefone. Depois veio o rangido fraco de um colchão e o suspiro abafado de uma mulher. Não reconheci a voz dela, mas o homem que falou em seguida era alguém que eu poderia ter identificado em uma sala lotada através de uma parede ou depois de anos separados. Beatriz, fale baixo. Caio, meu marido há 7 anos. Sua voz era baixa e rouca, suavizada por uma intimidade que eu não ouvia dele há muito tempo. A mulher se aproximou do telefone. Você disse que a noite de hoje era minha. Caio deu uma risada baixa. Pare de provocar. Houve outro ruído de lençóis, um som ofegante da mulher, e então a gravação terminou. Eu estava sentada sozinha na sala escura da minha casa de alto padrão nos Jardins em São Paulo, olhando para o meu celular. 3 horas antes, Caio havia ligado para me dizer que tinha pousado em Brasília. Ele disse que a aquisição da Porto Real havia entrado em sua fase final e que os próximos 3 dias seriam consumidos por negociações confidenciais. Ele talvez não conseguisse atender o telefone. As equipes jurídicas estavam aplicando regras rígidas de sigilo. Antes de desligar, ele até pareceu preocupado. Está esfriando em São Paulo, ele disse. Não se esqueça do seu remédio. Então, com a mesma voz calorosa que usava sempre que queria que eu acreditasse que ele ainda se importava, ele acrescentou: não me espere acordada. Aparentemente, ele realmente estivera ocupado, só não em uma sala de conferências em Brasília. Ele estava a menos de 2 horas de distância em uma suíte de luxo em um hotel no Guarujá. Alguns segundos depois, Beatriz enviou outra mensagem. Eloá, sinto muito. Acho que mandei para a pessoa errada. Ela adicionou um emoji de pânico. No trabalho, Beatriz sempre me chamava de Sra. Guedes. Naquela noite, ela usou meu primeiro nome. Foi uma escolha pequena, mas deliberada. Uma forma de me dizer que ela não me via mais como sua empregadora ou esposa de Caio. Ela me via como competição. Eu li a mensagem dela 2 vezes depois, sorri. Ela não havia enviado nada por acidente. Ela havia colocado o celular perto da cama, gravado os 2 e esperado até Caio dormir antes de selecionar os 15 segundos mais incriminadores. Ela queria ter certeza de que eu reconheceria a voz dele. Mas ela também teve o cuidado de não dizer nada abertamente ameaçador. Se Caio descobrisse o que ela tinha feito, ela poderia alegar que foi um erro embaraçoso. Ela havia deixado para si uma rota de fuga. Beatriz esperava que eu perdesse o controle. Ela queria que eu ligasse para o Caio gritando e chorando. Ela queria que brigássemos no meio da noite enquanto ela se deitava ao lado dele, fingindo estar chocada que sua esposa instável, de alguma forma, entendeu tudo errado. Se eu me tornasse emocional primeiro, Caio poderia me descartar como ciumenta e irracional e incapaz de separar sua carreira do nosso casamento. Mas Beatriz havia calculado mal. Eu não liguei para o Caio. Eu não a respondi. Salvei a mensagem de voz, tirei prints da conversa e fiz backup de tudo em uma conta privada na nuvem. Então abri meu aplicativo do banco. A última transação havia sido feita 40 minutos antes. 190 mil reais em uma boutique de joias de luxo. A cobrança foi feita em um cartão de usuário autorizado conectado à minha conta privada. O cartão pertencia a Caio. Eu o havia dado a ele durante o 2º ano do nosso casamento, pouco depois de ele ser promovido para liderar uma das divisões de investimento do grupo Guedes Capital. Ele segurou o cartão black entre os dedos e pareceu quase ofendido. Eloá, não vou depender de você para sempre. Eu sorri e disse a ele que o casamento não era uma competição, mas ele balançou a cabeça. Um dia todos saberão que você se casou comigo porque eu era capaz, não porque queria um marido que pudesse controlar. 7 anos depois, ele finalmente provou quem era. Só não da maneira que eu esperava. Liguei para minha gerente de private banking. Ela atendeu no 2º toque. Boa noite, Sra. Guedes. Como posso ajudar?
Eu dei play na mensagem de voz de Caio novamente. Beatriz, fale baixo. Minha própria voz soou quase anormalmente calma. Quero que todos os cartões de usuário autorizados em nome de Caio Alencar sejam cancelados imediatamente. Houve uma breve pausa. Isso inclui o cartão Black Limitado principal, o cartão de parceria com hotéis e os 2 cartões adicionais. Todos eles. Houve uma transação de 190 mil reais em uma joalheria esta noite. Gostaria de relatar o cartão como perdido ou a compra como não autorizada? Não. Eu encarei o pedido de desculpas falso de Beatriz. O cartão não está perdido, minha gerente esperou. Está nas mãos de uma mulher que aparentemente ama muito o meu marido. A linha ficou em silêncio. Eu continuei. Se ela o ama tanto assim, pode começar a pagar por ele. Depois de encerrar a ligação, entrei no sistema financeiro interno do grupo Guedes Capital. O Guedes Capital foi fundado pelo meu avô e expandido pelo meu pai para private equity, investimentos hoteleiros e imóveis comerciais. Eu era a maior acionista individual da empresa, vice-presidente do conselho e presidente do comitê de auditoria e risco. Isso não significava que eu pudesse fazer o que quisesse. Significava que eu tinha responsabilidades específicas. 5 anos antes, o chefe de uma de nossas subsidiárias europeias havia usado uma série de compras de emergência para contornar a revisão normal e mover dezenas de milhões para empresas controladas por seus parentes. Após esse escândalo, nosso conselho criou um procedimento de retenção de risco independente. Se um projeto mostrasse sinais de transações com partes relacionadas não divulgadas, aprovações não autorizadas ou fraude potencial, o Comitê de Auditoria e Risco poderia suspender temporariamente os pagamentos pendentes e as garantias de financiamento. A regra se aplicava a todos os executivos, inclusive a mim, inclusive a Caio. A aquisição da Porto Real ainda aguardava a garantia final de financiamento do Guedes Capital. Liguei para nosso diretor financeiro, Marcelo Campos. Ele atendeu imediatamente. Eloá, puxe todas as despesas da Porto Real de hoje à noite. Ouvi o som de digitação. 1 minuto depois, Marcelo falou. Às 21h37, 59 mil royals por uma suíte executiva no último andar do hotel de luxo no Guarujá. Ele continuou. Às 23h20, 13 mil reais por serviço de quarto e bebidas. Qual conta? O cartão corporativo do projeto Porto Real. Ambas estão listadas como entretenimento de clientes. A joia havia sido comprada com meu cartão particular. O quarto de hotel e o serviço de quarto foram pagos pela empresa. Caio não apenas usou meu dinheiro para comprar joias para sua amante, mas também planejava fazer o Guedes Capital pagar pelo quarto onde dormiram juntos. Havia algum cliente registrado naquela suíte? Marcelo digitou novamente. Não. Quem reservou? Beatriz Viana. Quem aprovou a despesa? Caio? Fechei os olhos por um segundo. Congele todas as despesas não pagas da Porto Real. Marcelo ficou em silêncio. Suspenda-lhes a garantia de financiamento, continuei. Puxe todos os contratos de fornecedores, registros de aquisição, logs de aprovação correntes de e-mail e pagamentos efetuados. Seu tom mudou imediatamente. Eloá, o fechamento está agendado para as 9 horas de amanhã. Eu sei. Sem a garantia do Guedes, o banco não liberará os fundos da aquisição. Pode haver uma reivindicação de quebra de contrato sob a carta de intenções. Todos os compromissos recentes estavam dentro da autoridade delegada de Caio. Outra pausa. Não. O que mudou? 3 dias atrás, o projeto adicionou um contrato de acesso ao mercado de 23 milhões de reais. Foi revisado pelo Comitê de Risco. Não. Quem é o fornecedor? Consultoria Penedo. Eu nunca tinha ouvido falar da empresa. Inicie uma auditoria especial. Sem garantia, Marcelo. Sem pagamentos adicionais. Nada se move sem aprovação por escrito do comitê. Marcelo exalou. Entendido. Enviei um e-mail para meu advogado em seguida. Venha para a sede pela manhã. Prepare um inventário de bens conjugais, uma petição de divórcio
e quaisquer proteções financeiras temporárias necessárias. Não entre em contato com Caio até que eu confirme. O e-mail saiu da minha caixa de saída a 1h49 da manhã. Só então eu coloquei meu celular de lado. Minhas mãos estavam frias. Eu imaginei que descobrir um caso me faria gritar. Pensei que choraria, jogaria algo, ou sentiria uma parte dramática de mim se quebrar. Em vez disso, senti um vazio. Um casamento de 7 anos não era um cartão de crédito. Eu não poderia cancelá-lo com um telefonema e não sentir nada. Lembrei-me de Caio me pedindo em casamento do lado de fora de um café nos jardins durante uma tempestade de verão. O anel era modesto porque ele não podia pagar por mais nada. A chuva escorria pelo seu rosto, enquanto ele segurava minhas 2 mãos. Eu não tenho muito agora, ele disse. Mas se você confiar em mim, eu juro que nunca vou fazer você se arrepender. Eu confiei nele. Eu o recomendei para uma posição no Guedes Capital. Eu o defendi quando membros do conselho questionaram se contratar meu namorado criaria um conflito. Eu o apresentei a investidores clientes e executivos que nunca teriam atendido suas ligações de outra forma. Ele trabalhou duro. Essa parte era a verdade. Ele era inteligente, ambicioso e implacável. Ele também ficou ao meu lado a noite toda depois de uma cirurgia. Quando perdi nosso bebê há 3 anos, ele me abraçou no hospital e prometeu que filhos nunca determinariam se éramos uma família. Nós nos amamos um dia. Foi por isso que a gravação doeu. Mas a dor não era uma razão para perdoá-lo. Não era uma razão para continuar fingindo que não tinha ouvido nada, no hotel de luxo no Guarujá. Beatriz estava tentando concluir o pagamento da joia. O terminal de cartão da boutique rejeitou a transação 3 vezes. A princípio, ela presumiu que o banco a havia sinalizado por causa do valor. Então o celular de Caio começou a se encher de alertas corporativos automatizados. Pagamento da Porto Real suspenso, garantia de financiamento pausada, auditoria especial iniciada. Ele ligou para Marcelo imediatamente. Marcelo disse a ele apenas uma coisa. A suspensão foi emitida pela presidente do Comitê de Auditoria e Risco. Ninguém pode removê-la sem a aprovação por escrito de Eloá. Foi quando Caio percebeu que o problema era maior do que um cartão de crédito recusado. A aquisição que ele passou 6 meses construindo poderia desmoronar antes do amanhecer. Suas promessas ao conselho poderiam desmoronar com ela. Às 3h46 da manhã, ouvi um carro parar do lado de fora. Minha casa nos Jardins pertencia a mim antes do casamento. Por causa da agenda de Caio, ele havia passado a maior parte do último ano em um apartamento da empresa no Itaim Bibi. Ele não estava com a chave da casa. A campainha tocou de novo e de novo. Então meu celular acendeu. Deixei tocar. Eloá. Sua voz veio através da porta da frente. Abra a porta. Por que você congelou a garantia? Você entende o que acontece se perdermos o fechamento. Sasten de Quechons. Vesti um roupão e desci as escadas. Quando abri a porta, permaneci na entrada. A chuva caía atrás dele. Caio não usava paletó. Sua camisa branca estava amassada e os 2 primeiros botões desabotoados. Seu cabelo estava úmido. Ele devia ter saído do Guarujá com pressa. 1 hora antes, ele provavelmente estava na cama com Beatriz. Somente depois que os cartões foram cancelados e o projeto congelado, ele decidiu que sua esposa merecia uma visita. Eu olhei para ele. Você não deveria estar em Brasília. Algo piscou em seu rosto. Desapareceu quase imediatamente. O local da negociação mudou. E você se esqueceu de mencionar. Aconteceu rapidamente. Mudou para o Guarujá. Seus olhos se aguçaram. Continuei, antes que ele pudesse responder. O colar de 190 mil também fazia parte da negociação. Eloá, a suíte do hotel e as despesas com serviço de quarto eram entretenimento de clientes. Sua primeira reação não foi culpa, foi suspeita. Você mandou alguém me seguir. Eu olhei o extrato do meu cartão de crédito e o sistema de despesas da empresa. Seus ombros relaxaram ligeiramente. Ele achou que era tudo o que eu sabia. Sua voz suavizou. Tudo tem uma explicação.
Beatriz é a assistente do projeto. Ela teve que viajar comigo. O colar é para sua esposa de um parceiro. A suíte era para reuniões com investidores. Restaure a garantia. Assim que o fechamento terminar, eu explico cada despesa. Mesmo então, sua primeira preocupação não era por que eu havia cancelado seus cartões. Não era se eu estava magoada, era a garantia. Olhei para o homem que eu uma vez defendi contra um conselho inteiro. Você quer que eu a restaure? Sim. 8 Zarer, sede da empresa. Sua expressão mudou. Por quê? Traga todos os contratos, registros de fornecedores, autorizações de pagamento e e-mails da Porto Real. Eloá, o fechamento é em algumas horas. Então você deve cooperar rapidamente. Não temos tempo para uma auditoria. Então o fechamento pode esperar. Sua compostura se quebrou. Você tem alguma ideia de quanto tempo minha equipe trabalhou nesta aquisição? Sua equipe. Você sabe o que eu quero dizer. A Porto Real é financiada pelo Guedes Capital, garantida pelo Guedes Capital e, em última análise, sustentada pelos acionistas do Guedes. Mantive seu olhar. Quando se tornou sua empresa pessoal? Não foi isso que eu disse. Então compareça à auditoria. Se tudo estiver limpo, a garantia pode ser reconsiderada. E se não estiver? Eu pausei. Então alguns cartões de crédito cancelados serão o menor dos seus problemas. Ele deu um passo em direção à porta. Deixe-me entrar. Podemos discutir isso como adultos. Eu não me movi. 8 horas na sede. Eloá. Volte para o apartamento do Itaim. Seu rosto endureceu. Eu morei aqui por 7 anos. E ainda estou falando com você na porta em vez de chamar a segurança. Mantive minha voz calma. Mas esta casa era minha antes de nos casarmos e esta noite eu não quero você aqui dentro. Por vários segundos, nenhum de nós se moveu. Então Caio recuou. Ele se virou e caminhou para a chuva. Fechei a porta atrás dele. Somente depois que seu carro desapareceu, eu me apoiei na parede e soltei o ar que estava prendendo. Eu ainda não havia mencionado a gravação de Beatriz. Se Caio soubesse que ela havia entrado em contato comigo, eles coordenariam suas histórias. Eles poderiam apagar mensagens ou destruir registros. Eu precisava que ele acreditasse que eu havia descoberto apenas algumas despesas questionáveis. Se ele quisesse salvar a Porto Real, traria os documentos do projeto diretamente para os auditores. Às 6h58, Marcelo me enviou o primeiro relatório preliminar. Na terceira página, encontrei o verdadeiro proprietário da consultoria Penedo, Rodrigo Viana, o irmão mais velho de Beatriz. Durante os 8 meses anteriores, Caio havia aprovado 4,8 milhões de dólares em pagamentos à Penedo, por estudos de mercado, consultoria regulatória e desenvolvimento de parcerias regionais. A empresa tinha 2 funcionários. Seu escritório listado era um galpão de oficina mecânica abandonado. Das 6 organizações com as quais a Penedo afirmava trabalhar, 5 negaram já ter ouvido falar dela. A sexta era a propriedade do sogro de Rodrigo. 3 dias antes, Caio havia aprovado outro contrato no valor de 23 milhões de dólares. O dinheiro seria liberado em 2 parcelas após o fechamento da aquisição. Então encontramos algo pior. 3 autorizações de pagamento continham minha assinatura eletrônica, mas as assinaturas foram usadas enquanto eu participava de um fórum de investimentos em Nova York. O login veio do computador de Caio. Alguém havia usado minhas credenciais. Às 8 horas entrei na sala de conferências principal do Guedes Capital. Caio já estava sentado. Ele havia trocado de roupa para um terno escuro e reconstruído a imagem polida que apresentava ao mundo. Apenas as sombras sob seus olhos revelavam que ele não havia dormido. Beatriz sentou-se ao lado dele em um terninho cinza bem cortado. Seu cabelo estava cuidadosamente preso para trás. Ela se levantou quando entrei. Bom dia, Sra. Guedes. Ela parecia respeitosa profissional, completamente diferente da mulher ofegante na gravação. Sentei-me.
Você também estava hospedada no hotel de luxo no Guarujá ontem à noite. Seus dedos se apertaram em volta da caneta. Caio respondeu por ela. Ela é a assistente do projeto Porto Real. Claro que ela estava lá. Ele se recostou. Eloá, esta é uma reunião corporativa. Não traga nosso desacordo pessoal para isso. Coloquei minha pasta na mesa. Então vamos discutir negócios. Olhei para Marcelo. Comece. Nos primeiros 30 minutos, Caio permaneceu calmo. Ele disse que a suíte fora usada para receber potenciais investidores. O colar fora um presente para a esposa de um parceiro de negócios. As despesas com serviço de quarto faziam parte de uma sessão de estratégia tarde da noite. Beatriz apoiou cada explicação com datas e detalhes cuidadosamente construídos. Eles haviam coordenado bem sua social história. Se eu não tivesse ouvido a gravação, poderia ter duvidado de mim mesma. Então Marcelo colocou o contrato da Penedo na frente de Caio. Explique como esta empresa passou na análise de fornecedores. Caio olhou para os documentos. A Penedo tem relações locais críticas. A equipe do projeto a selecionou após uma avaliação completa. Marcelo colocou fotografias na mesa. A empresa tem 2 funcionários e opera a partir de uma oficina abandonada. Ele virou para a página seguinte. 5 das 6 organizações listadas como parceiras nunca trabalharam com a Penedo. A 6ª pertence ao sogro de Rodrigo Viana. O rosto de Caio mudou. Ele olhou para Beatriz. Ela falou rápido demais. Meu irmão usa prestadores de serviço independentes. O número de funcionários oficiais não reflete sua rede. Eu olhei para ela. Então você sabia que o fornecedor pertencia ao seu irmão. Ela percebeu seu erro. Eu ouvi o nome em reuniões de família. A seleção de fornecedores não faz parte da minha responsabilidade. Caio interveio. Eu selecionei a Penedo. Empresas relacionadas a funcionários não são automaticamente proibidas se puderem realizar o trabalho. A relação foi divulgada. Ele não disse nada. Marcelo virou outra página. Não foi. A Penedo também não participou de licitação competitiva. Caio a designou como fornecedor exclusivo sob uma exceção de emergência. Eu olhei para ele. A Porto Real está em desenvolvimento há 6 meses. Por que um contrato de emergência de 23 milhões no Ruais apareceu 3 dias antes do fechamento? Foi uma decisão de negócios. Seus dedos batiam na mesa. Descobrimos uma lacuna na estratégia de mercado original. Eu tinha autoridade para resolvê-la. Você tinha autoridade para selecionar um fornecedor. Encarei seus olhos. Você não tinha autoridade para ocultar a relação do fornecedor com sua assistente. Nem tinha autoridade para usar minha assinatura eletrônica. A sala ficou em silêncio. Marcelo exibiu os logs de autorização na tela. As assinaturas foram usadas enquanto Eloá estava em Nova York. O login veio de um dispositivo dentro do escritório de Caio. A equipe de cibersegurança confirmou que as assinaturas foram aplicadas manualmente. Caio falou imediatamente. Eu não sabia de nada disso. Havia centenas de arquivos de projeto. Alguém da equipe administrativa pode ter cometido um erro. Virei-me para Beatriz. Quem tinha acesso ao escritório e ao sistema de autorização? Ela ficou pálida. Caio e eu podíamos entrar no escritório. Você usou minha assinatura? Não. Ela se levantou tão de repente que sua cadeira se moveu para trás. Eu organizei os arquivos sob as instruções de Caio. Nunca usei sua autorização sem permissão. A expressão de Caio se contraiu. Sente-se, Beatriz. Ela olhou para ele antes de obedecer. Eu não insisti mais. Caio estava disposto a aceitar a responsabilidade por selecionar a Penedo, mas não por usar minha assinatura. Beatriz estava assustada demais para uma assistente inocente. Eles estavam protegendo segredos diferentes. Fechei o arquivo. A suspensão da Porto Real permanece. Caio Alencar está temporariamente suspenso de suas funções executivas, aguardando uma investigação independente. Ele se levantou. Você não pode me remover unilateralmente. Eu não estou te removendo. Sob a política de risco maior, o executivo responsável deve se afastar enquanto o assunto é investigado. Uma decisão permanente exigirá uma votação do Conselho. Quando
Amanhã, à tarde. Seu rosto escureceu. Você está determinada a destruir tudo. Estou revisando uma transação. Você tem medo de uma auditoria. Mantive seu olhar. Isso é porque os números são ruins, ou porque você fez algo ontem à noite que não quer que eu saiba. Beatriz ergueu os olhos bruscamente. A cor sumiu de seu rosto. Ela pensou que eu estava prestes a expor a gravação. Eu não o fiz. Recolhi os arquivos e encerrei a reunião. Caio me seguiu até o corredor. Eloá, precisamos conversar em particular. A auditoria não terminou. Estou falando de nós. Ele estendeu a mão para o meu braço. Eu me afastei. Sua mão congelou no ar. Por 7 anos eu nunca havia rejeitado seu toque tão claramente. Sua voz suavizou. Eu entendo porque as despesas te chatearam. Beatriz e eu ficamos na mesma suíte, sim, mas tinha uma sala de estar separada. Ela passou a noite organizando arquivos. Nada aconteceu. A mentira veio suavemente. Ele provavelmente a ensaiou durante a volta do Guarujá. Eu olhei para ele. Você trabalhou a noite toda. Sim. Você não fez nada que violasse nosso casamento. Ele hesitou por menos de um segundo. Não. Eu assenti. Certo. Ele pareceu surpreso por eu não o desafiar. E a garantia? Espere pela auditoria. Entrei no elevador. Quando as portas se fecharam, vi a irritação cruzar seu rosto. Ele provavelmente estava se perguntando por que eu não conseguia mais ser razoável da maneira que ele preferia. Naquela tarde, Beatriz veio ao meu escritório. Ela carregava uma xícara de café e usava uma expressão preocupada. Senhora Guedes, posso falar com você em particular. Pedi à minha assistente para fechar a porta. Beatriz sentou-se à minha frente e envolveu as 2 mãos na xícara. Receio que você possa ter entendido mal meu relacionamento com o Caio. Ela havia parado de chamá-lo de Sr. Alencar. Eu não disse nada sobre isso. O que eu entendi mal? Nós compartilhamos uma suíte ontem à noite, mas apenas porque estávamos trabalhando até tarde. Havia uma sala de estar separada. Eu dormi no sofá. Caio me deu o cartão Black porque eu estava cuidando das despesas do projeto. O colar não era para mim, era para a esposa de um parceiro. Ela observava meu rosto após cada frase. Eu me recostei. Você me enviou uma mensagem ontem à noite. Seus dedos se apertaram. Eu posso ter enviado uma nota de voz por acidente. O que havia nela? O hotel estava barulhento. Eu não ouvi antes de enviar. Tentei apagar, mas era tarde demais. Ela engoliu em seco. Você não ouviu nada que pudesse ser mal interpretado, ouviu? Eu olhei para ela. O que você queria que eu ouvisse? Nada. Ela balançou a cabeça rapidamente. Eu estava preocupada que você pudesse tirar a conclusão errada. Eu assenti. Relaxe. Eu não suspendi a Porto Real por causa daquela gravação. O alívio passou por seu rosto. Eu sabia que você era uma pessoa racional. Ela se inclinou para frente ligeiramente. Caio trabalhou tanto por esta empresa. O que mais o machuca é quando as pessoas dizem que ele só teve sucesso porque se casou com a família Guedes. Suspendê-lo publicamente fere sua dignidade. Abri outro documento. Então você deveria confortá-lo. Ela não ouviu o desprezo em minha voz. Eu vou. Depois que ela saiu, parei a gravação no meu celular. Eu não pretendia usar nossa conversa como prova corporativa. Provava apenas que Beatriz havia entrado em contato comigo e estava mentindo sobre o que aconteceu. O caso profissional contra eles precisava se basear em contratos, e-mails, logs de autorização e registros bancários. Mais tarde, naquela tarde, Marcelo me enviou o rastreamento financeiro atualizado. A Penedo havia recebido 4,8 milhões de euros. 3,4 milhões foram transferidos quase imediatamente. Com 1 milhão, os soros foi para a conta pessoal de Rodrigo Viana. Com 2 milhões, Soilers foi para uma conta de investimento controlada por Beatriz. Com 1 milhão, foi para uma empresa de consultoria registrada em Delaware. Os 1 a 4 milhões restantes ficaram na Penedo o suficiente para pagar algumas despesas legítimas e criar a aparência de um negócio real. A empresa de Delaware
estava escondida atrás de várias camadas de propriedade, mas os e-mails de incorporação, o número de verificação e as instruções de transferência estavam todos conectados ao celular e e-mail privados de Caio. A cadeia estava completa. Caio não era um homem inocente manipulado por sua amante. Ele sabia que a Penedo era incapaz de realizar o trabalho. Ele aprovou contratos inflacionados e planejou desviar parte do dinheiro para uma empresa que ele controlava. O que ele não esperava era que Beatriz e Rodrigo secretamente pegassem uma fatia ainda maior para si mesmos. Eles não haviam apenas enganado um ao outro. Eles conspiraram contra o Guedes Capital enquanto planejavam traições separadas dentro de sua própria parceria. A reunião de emergência do conselho começou na tarde seguinte. Antes que os diretores chegassem, Caio contatou vários deles em particular. Ele lhes disse que a Porto Real era comercialmente sólida. Ele alegou que Zeu havia congelado a transação por causa de uma disputa conjugal. Quando a reunião começou, ele falou primeiro. A Porto Real já passou pela análise de investimento e tem uma base estratégica forte. Reconheço que certas despesas de negócios não foram categorizadas adequadamente, mas a decisão de Eloá de congelar a aquisição por causa de um conflito familiar prejudicou a empresa e minou a governança normal. Vários diretores que trabalharam de perto com ele concordaram. Questões conjugais devem ser tratadas em particular. Emoções pessoais não podem conduzir decisões de investimento. Caio criou um valor significativo para o Guedes Capital. Uma disputa de despesas não deve apagar seu histórico. Eu não discuti o caso. Fiz um aceno para Marcelo. O primeiro slide exibia os registros corporativos da consultoria Penedo. Em seguida, a lista de parceiros falsos. Depois, a conexão familiar não divulgada. Em seguida, os pagamentos efetuados. Finalmente, a transferência de 1,1 milhão para a empresa de consultoria de Delaware. A atmosfera mudou imediatamente. Caio se levantou. Essa não é minha conta pessoal. Marcelo exibiu os documentos de formação. A empresa é mantida através de várias entidades. No entanto, o e-mail de registro, o número de autenticação e as instruções de pagamento de saída estão conectados diretamente a você. Caio respondeu rapidamente. Essa entidade foi criada como uma plataforma operacional independente para a Porto Real. Os fundos foram temporariamente mantidos lá para a expansão futura. Você nunca divulgou a empresa ao conselho, eu disse. Ela não foi incluída na estrutura de aquisição. A transação não havia sido fechada, mas os fundos do projeto já haviam sido transferidos. Isso não é um procedimento operacional normal. Caio se virou para Beatriz. Você usou meu e-mail para autorizar essa transferência. Ela balançou a cabeça. Não. Quem mais tinha minha senha? Você me deu. Sua voz tremeu. Mas eu nunca acessei a conta de Delaware. Pela primeira vez, eles se suspeitaram abertamente na frente do conselho. Interrompi a discussão antes que se tornasse um espetáculo. Independentemente de quem enviou a instrução final, Caio ocultou uma relação de parte relacionada, aprovou um contrato de fonte única inflacionado e contornou a análise de risco. As assinaturas eletrônicas não autorizadas serão encaminhadas para investigadores externos e para a polícia. Após discussão, o Conselho votou. A estrutura atual de aquisição da Porto Real foi encerrada. Caio Alencar foi removido do cargo de vice-presidente executivo. Suas ações não consolidadas foram congeladas, aguardando revisão de clawback. Beatriz Viana foi suspensa e obrigada a cooperar com a investigação. Todas as moções foram aprovadas. Caio permaneceu sentado depois que a reunião terminou. Ele olhava para a mesa como se não pudessem entender como a sala que ele uma vez controlou se virou contra ele. Quando saí, ele me seguiu. Eloá, posso explicar a empresa de Delaware. Eu estava tentando construir algo que não dependesse do Guedes. Com o dinheiro do Guedes. Os fundos teriam sido reembolsados após o sucesso do projeto. Eu quase sorri. Todo mundo que desvia dinheiro da empresa sem autorização diz a mesma coisa depois que é pego. Ele parou na minha frente.
E o nosso casamento? Você vai realmente acabar com 7 anos sem me deixar explicar. Meu advogado irá notificá-lo com os papéis do divórcio esta noite. Seu rosto mudou. Você vai se divorciar de mim. Você não precisa assinar nada esta noite. Após a notificação toda, a comunicação sobre o casamento e nossos bens passará pelos advogados. Eloá, 7 anos não podem acabar por causa de algumas questões de contabilidade. Você está certo. Eu olhei para ele. Algumas questões de contabilidade não são suficientes. Então, antes que o divórcio prossiga, eu lhe darei uma última oportunidade de explicar seu relacionamento com a Beatriz. Naquela noite, os investigadores corporativos terminaram suas entrevistas iniciais e foram embora. A investigação da empresa e meu casamento eram assuntos separados. Eu não havia tocado a gravação íntima para o conselho. Eu não a havia submetido aos auditores. Às 19 horas, Caio e eu nos encontramos em um escritório de advocacia particular com advogados separados. Beatriz compareceu com seu próprio advogado porque precisava responder a perguntas sobre o sistema de autorização e as transferências da Penedo. Caio falou primeiro. Reconheço que a Penedo estava ligada a Beatriz. Também reconheço que a empresa de Delaware foi planejada como uma futura plataforma de negócios, mas não era uma conta pessoal e eu não roubei dinheiro da empresa. Nunca autorizei ninguém a usar a assinatura eletrônica de Eloá. Beatriz o encarou. O que você está dizendo? Você está tentando colocar tudo em mim. Estou declarando os fatos. A Penedo pertence ao seu irmão e você tinha acesso ao sistema de autorização. Lágrimas encheram seus olhos. Você me disse que assim que a Porto Real fechasse o conselho, o apoiaria como o próximo CEO do Guedes. Você disse que se controlasse projetos importantes o suficiente, Eloá não poderia removê-lo, mesmo que se divorciasse de você. A mandíbula de Caio se contraiu. Eu nunca te disse para falsificar a assinatura dela. Mas você sabia que a Penedo não poderia realizar o trabalho. Você aprovou pessoalmente os primeiros 4,8 milhões de dólares. Isso foi um pagamento de consultoria. Então, por que parte do pagamento de consultoria foi para assumir a sua nova empresa? Beatriz se inclinou em direção a ele. Você me disse que aqueles 1,1 milhão eram nosso capital inicial para quando saíssemos do Guedes. A expressão de Caio mudou. Eu nunca disse isso. Disse sim. Beatriz abriu as mensagens de texto deles. Você disse que assim que a Porto Real tivesse sucesso, o conselho acreditaria que a empresa não poderia sobreviver sem você. Você disse que Eloá entendia de risco, mas não sabia como criar crescimento. Você disse que o pai dela estava se preparando para se aposentar, e se você concluísse esta aquisição, o cargo de CEO seria seu. Você prometeu que depois que ganhasse o controle, me promoveria para a gerência. Caio olhou para mim. Eu estava dizendo a ela o que ela queria ouvir. Mantive seu olhar. Então você admite que havia um relacionamento que exigia garantias de longo prazo. Ele não disse nada. Coloquei meu celular na mesa. Já que você ainda acredita que eu entendi mal, vamos ouvir algo. Eu toquei a gravação. A respiração deles encheu o escritório silencioso. Então, a voz de Caio. Beatriz, fale baixo. A risada suave de Beatriz se seguiu. Você disse que a noite de hoje era minha. Caio respondeu. Pare de provocar. Os 15 segundos terminaram. Ninguém falou. Caio olhou para o telefone. Então ele se virou para Beatriz. Você nos gravou. Ela se afastou na cadeira. Caio, me deixe explicar. Você me gravou e mandou para a Eloá. Eu queria que ela pedisse o divórcio. A voz de Beatriz quebrou. Você continuava dizendo que aconteceria em breve, mas me fez esperar por 3 anos. Eu estava cansada de me esconder em quartos de hotel. Estava cansada de ser apenas sua assistente. Você disse que se Eloá iniciasse o divórcio, não prejudicaria suas chances de se tornar CEO. Eu estava te ajudando. Caio se levantou. Quem te mandou fazer isso? Se você não tivesse enviado aquela gravação, ela nunca teria auditado o projeto. Eu ri baixinho. Mesmo então, ele não estava com raiva, porque Beatriz humilhou sua esposa. Ele estava com raiva porque ela os expôs cedo demais. Beatriz entendeu isso também.
Suas lágrimas correram. Você nunca ia se casar comigo, não é? Você só precisava de mim para fazer as coisas que não queria que estivessem conectadas ao seu nome. E agora que tudo falhou, você quer que eu leve a culpa. A voz de Caio ficou fria. Se você e o Rodrigo não tivessem sido gananciosos e pegado 2, 3 milhões reais para vocês, nada disso teria acontecido. Beatriz o encarou. Então seu problema não é que nós roubamos dinheiro da empresa. Seu problema é que ficamos com muito. Ela riu amargamente. Os quartos de hotel, as joias e o apartamento foram todos coisas que você me ofereceu. Você me disse que estava prestes a se tornar o verdadeiro poder dentro do Guedes. Você disse que o conselho pararia de vê-lo como o marido de Eloá Guedes. Agora que você perdeu tudo de repente, eu sou a gananciosa. Eles começaram a se acusar na frente de seus advogados. Caio admitiu que sabia que a Penedo não poderia executar totalmente o contrato, mas insistiu que era um veículo temporário para operações futuras. Beatriz admitiu ter usado minha assinatura eletrônica sem autorização formal, mas alegou que estava executando o plano maior de Caio. Cada um tentou provar que o outro era o cérebro. Em vez disso, eles confirmaram o envolvimento um do outro. Permiti que meu advogado colocasse a petição de divórcio e o aviso financeiro temporário na frente de Caio. Estes são os documentos protocolados, falei calmamente. Você não precisa assiná-los esta noite. De agora em diante, seu advogado deve contatar o meu. Caio olhou para os papéis como se só agora percebesse que me perder era uma consequência separada de perder seu emprego. Eloá, eu não a amava. Começou como um erro. Depois disso, ela teve acesso a informações sensíveis. Eu tive que mantê-la calma. Beatriz soltou uma risada áspera. Você não me amava. Ontem à noite, você prometeu me levar para Paris depois do fechamento. Cale a boca. Olhei para os dois. Beatriz acreditava que havia roubado um homem poderoso e rico que a amava. Caio acreditava que Beatriz era jovem leal e permanentemente impressionada por ele. Uma queria acesso, o outro queria adoração. Nenhum jamais confiou no outro. Se vocês se amavam ou não é irrelevante para mim. Olhei para Caio. Deixe seus advogados falarem com os meus. Sua voz tremeu. 7 anos não significam nada para você. Você se lembra de quando entrei no Guedes. Todos pensavam que eu estava lá por sua causa. Você foi a única pessoa que acreditou em mim. Nós nos amamos. Eu me lembrava. Depois que Caio fechou seu primeiro grande negócio, ele me abraçou em seu escritório e disse: sem você eu nunca teria chegado aqui. Mais tarde, revistas de negócios o descreveram como o executivo de ascensão mais rápida do Guedes Capital. Ele parou de mencionar minha ajuda. Então começou a se ressentir de qualquer um que o fizesse. Ele se convenceu de que meu amor era evidência de sua fraqueza. Então ele traiu nosso casamento e tentou usar o dinheiro do Guedes para criar um mundo no qual não me devesse mais nada. Eu nunca o prendi. Eu lhe dei oportunidades. Foi ele quem transformou meu apoio em uma humilhação que ele precisava pagar. Eu estive ao seu lado durante os anos mais difíceis, eu disse. E assim que você teve sucesso, tornei-me a primeira pessoa de quem você quis escapar. Então estou lhe dando o que você queria. Você não é mais um executivo do Guedes. Você não precisa mais das minhas ações, da minha reputação ou do meu crédito. O que quer que você realize a partir de agora pertencerá inteiramente a você. Caio finalmente entendeu o que isso significava. Sem a empresa, a rede da minha família ou a autoridade ligada ao seu título, ele teria que descobrir o quanto de seu sucesso havia sido realmente dele. A investigação continuou por semanas. Beatriz e Rodrigo se tornaram alvo de um inquérito criminal envolvendo aprovações eletrônicas não autorizadas, apropriação indébita de fundos e fraude contratual. Caio enfrentou reivindicações cíveis e potencial exposição criminal por ocultar uma transação de parte relacionada a aprovar contratos falsos e desviar fundos. Suas ações não consolidadas foram canceladas. A empresa iniciou processos de clawback contra ações e bônus conectados a Porto Real. Ele perdeu seu título
carro corporativo, apartamento executivo e todos os benefícios que vinham com sua posição. As pessoas que antes o cercavam desapareceram rapidamente. O divórcio não terminou na noite em que ele recebeu a petição. Caio inicialmente se recusou a aceitar o acordo de partilha de bens proposto. Ele insistiu que nosso casamento ainda poderia ser reparado, mas as evidências continuaram a crescer. Seus gastos não declarados, os presentes que ele comprou para Beatriz, o apartamento que ele a ajudou a alugar e seu envolvimento no dinheiro do projeto desviado foram todos documentados. 6 semanas depois, com ambos os advogados presentes, ele assinou o acordo. Vários meses depois, o tribunal proferiu a sentença final de divórcio. No dia em que o divórcio se tornou oficial, Caio esperou do lado de fora da minha casa até o anoitecer. Quando voltei do trabalho, ele estava sob um poste de luz. Seu terno estava amassado. Ele parecia mais velho. Eloá, Beatriz e eu terminamos. Parei a alguns metros de distância. Ela só queria dinheiro. Ela nunca me amou? Um pequeno brilho de esperança apareceu em seus olhos. Eu finalmente entendo que você foi a pessoa que realmente me amou. Poderíamos começar de novo. Eu vou deixar o setor de investimentos. Vou construir algo do nada. Nunca mais vou mentir para você. Eu o estudei. Você acha que o fato de Beatriz não te amar apaga o que você fez comigo? Não é isso que eu quero dizer. Estou te dizendo que finalmente a vejo claramente. Eu vi você claramente meses atrás. Ele ficou imóvel. Se Beatriz queria dinheiro ou não, não tem nada a ver comigo. Você foi a pessoa que me machucou. Você usou meu cartão para comprar joias para ela. Você fez a empresa pagar pelo seu quarto de hotel. Você tentou usar a garantia do Guedes para mover dinheiro da empresa para um negócio que você controlava. Você não foi enganado por Beatriz. Você simplesmente não conseguiu o que queria. Seus olhos ficaram vermelhos. Eloá, eu me arrependo de tudo. Eu sei, você se arrepende de perder o emprego. Você se arrepende de perder o acesso. Você se arrepende de que Beatriz e Rodrigo ficaram com mais dinheiro do que você esperava. Mas você não se arrepende de me machucar porque quando você voltou do Guarujá naquela noite, a primeira coisa que me pediu para salvar foi o seu negócio, não o nosso casamento. Seu rosto desmoronou lentamente. Passei por ele em direção à minha porta da frente. Ele segurou meu pulso. Você pode realmente jogar fora 7 anos tão facilmente? Puxei minha mão. Eu não os joguei fora em uma noite. Você passou 3 anos os destruindo. Não volte mais. Fechei a porta atrás de mim. Nunca mais vi Caio. 6 meses depois, o Guedes Capital concluiu uma nova avaliação da Porto Real. Removemos todos os contratos inflacionados, substituímos os fornecedores relacionados e reduzimos o orçamento projetado em quase 40%. Na assinatura oficial, um repórter me fez uma pergunta. Caio Alencar foi uma vez descrito como a figura central por trás da Porto Real. O que significa o fato de a transação ter tido sucesso sem ele? Olhei para as câmeras. Nenhuma empresa deveria depender de uma única pessoa. Uma organização forte é apoiada por sistemas padrões profissionais e pelas pessoas que fazem seu trabalho honestamente. Quando um executivo começa a acreditar que a empresa não pode sobreviver sem ele, ele geralmente se tornou um de seus maiores riscos. Após o evento, voltei ao meu escritório. A luz do sol do final da tarde caía sobre minha mesa. Minha assistente trouxe um pacote. Dentro estava o relógio que eu havia dado a Caio em nosso 5º aniversário de casamento. Havia também uma longa carta manuscrita. Ele descreveu nosso primeiro encontro à tempestade quando me pediu em casamento e cada vitória inicial que celebramos juntos. Ele disse que finalmente entendeu que a coisa mais valiosa que eu lhe dera não era uma posição no Guedes Capital, era minha confiança. Ele escreveu que passaria o resto da vida esperando pelo meu perdão. Não terminei a carta. Pedi à minha assistente para devolver o relógio e o envelope. Naquela noite eu estava sozinha junto às janelas da minha casa silenciosa. Pela primeira vez em meses pensei na Almond 17 da manhã. Aquela gravação de 15 segundos uma vez pareceu uma faca cortando 7 anos da minha vida.
Mas olhando para trás, eu não odiava Beatriz por enviá-la. Ela pretendia me humilhar. Ela queria que eu desmoronasse e entregasse meu lugar na vida de Caio. Ela nunca entendeu que a gravação não destruiu meu futuro. Apenas me forçou a ver que o homem ao lado dela nunca mereceu continuar fazendo parte dele. O que eu cancelei naquela noite nunca foi apenas um conjunto de cartões de crédito. Cancelei um casamento que havia se tornado nada além de engano. Caio e Beatriz não arruinaram minha vida. Eles simplesmente me lembraram que ela sempre pertenceu a mim.